Olá, meu nome é Gabriel Libânio, sou aluno de zootecnia na Universidade Federal de Rondonópolis. Hoje eu vou falar um pouco sobre o manejo de leitões. Bom, o primeiro passo, a gente tem que fazer a secagem desses animais. Após o nascimento, esses animais vão nascer ainda com um pouco de líquido amniótico e um pouco de restos placentários desse animal. Então, para isso, a gente utiliza um papel toalha para retirada dessa umidade, retirada desses restos placentários do animal. E após isso, a gente utiliza um pó secante nesse animal para reduzir a umidade. Por que que a gente faz isso? Esses animais, eles têm um conforto térmico, né? A temperatura ideal desses animais, ela está aí em torno de 32 a 29 graus Celsius. Porém, os leitões, assim, quando eles nascem, eles não têm uma boa regulação dessa temperatura corporal. Então, por isso, é importante a gente fazer esse manejo. Anteriormente, era muito utilizado a maravalha ou pó de serragem, porém, foi se deixando de utilizar isso pela disponibilidade desse material não ser tão disponível, né, quanto o pó de secagem e principalmente também pela contaminação, porque como é um agente de restos, né, de outro material, restos de marcenaria, por exemplo. Então, a partir disso aí, ele pode estar trazendo alguma contaminação ou de dentro, né, da marcenaria, até chegar na granja, ou até mesmo no próprio armazenamento na granja, né? Bom, o calor suplementar, como eu já disse, são animais que não têm um bom controle de temperatura corporal, por isso é necessário a gente fornecer um calor para esses animais, né, para que eles se mantenham aquecidos. Então a gente pode estar usando aí alguns materiais como campânulas, pisos aquecidos. O piso aquecido ele não é tão utilizado, né, devido ao alto custo de implantação. Então a gente acaba optando, né, por alguns materiais que sejam de mais fácil acesso, né, que o custo acaba sendo um pouco menor, como lâmpada infravermelha, mantas aquecedoras e até algumas resistência elétrica, né, muito chamada também de rabo quente. A gente tem, antigamente, né, a gente tinha a utilização das lâmpadas incandescentes. Atualmente não é muito utilizado por conta não tem mais essas lâmpadas no mercado, não é tão fácil como a gente tinha antigamente, aquela lâmpada amarelinha e tudo mais. Então hoje o que é mais utilizado são as campânulas ou as lâmpadas infravermelho. Bom, o colostro ele vai ser a principal fonte de imunidade desses animais, porque a placenta ela não permite a passagem de imunoglobulinas da fêmea para os leitões. Então, essa principal, né, transferência de imunidade vai ser através do colostro. Essa primeira mamada ela deve ocorrer entre 10 a 30 minutos após o nascimento. Por quê? As células de epitélio, logo após o nascimento, elas estão dilatadas, então assim, ela está mais apta a absorver moléculas grandes, a exemplo do colostro, que diferente do leite materno, né, o colostro ele tem, por ser um alimento um pouco mais denso, ele vai ter moléculas maiores, enquanto o leite materno tem algumas moléculas menores. Portanto, né, fundamental essa primeira mamada logo após o nascimento. A gente tem aqui um gráfico representando um pouco disso, onde a gente tem aqui a porcentagem de absorção e as horas após o nascimento. A gente pode ver que o pico de absorção ocorre aqui em 6 horas e quando a gente chega aqui em 24 horas a gente já não tem praticamente nada de absorção. Então, ou seja, princípio fundamental, né, que o colostro seja mamado aqui nos primeiros 10 a 30 minutos. Bom, aqui falando um pouco mais da importância da mamada do colostro logo após o nascimento, a gente tem aqui que logo 12 horas após o parto, a gente já reduz em 30% da concentração do colostro, ou seja, o colostro que após o nascimento ele estava em uma concentração maior, a quantidade de imunoglobulina estava mais alta, 12 horas após o parto, essa concentração já vai estar bem menor. A literatura traz para a gente que 72% das mortes que ocorrem nas primeiras 96 horas pós-parto ocorre por ou não ingeriu o colostro ou ingeriu o colostro em quantidade insuficiente. Mas como que a gente sabe qual é a quantidade suficiente de colostro? Bom, a literatura traz para a gente uma relação de 200 gramas por quilo de peso vivo. Ou seja, um leitão que nasce com 1,350 kg vai ter a necessidade de mamar 270 gramas de colostro nas primeiras 24 horas. Esse gráfico aqui ele mostra essa relação, né, da concentração do colostro após o parto e da porcentagem de absorção. A gente tem aqui
que em 6 horas, mas em 6 horas após o parto, a gente tem aqui a máxima da concentração de colostro e a máxima da absorção. E a gente vê que com o passar das horas, né, a gente chega aqui em 24 a 48 horas, a gente já não tem praticamente nada, tanto de concentração de imunoglobulinas do colostro, quanto de absorção do leitão. Então, assim, por exemplo aqui, essas 270 gramas, ela não vai ser mamada naqueles primeiros 10 a 30 minutos que eu citei anteriormente. Então, assim, essa quantidade, né, ela deve ser mamada nas primeiras 24 horas. Então, assim, ao longo das 24 horas, esse leitão vai mamar diversas vezes até consumir essas 270 gramas. Bom, e como que a gente faz esse controle da mamada, né? Como que a gente vai saber quais foram os animais que mamaram e quais deixaram de mamar? Conforme esses animais vão nascendo, a gente faz o controle, a gente faz a marcação desses animais, né? Marcando ali 1, 2, até o último leitão que nascer, e ir direcionando eles nos tetos, né? Para que tenha a uniformidade na mamada do colostro. Caso exista a possibilidade da granja ter um banco de colostro para ser fornecido artificialmente, a gente pode estar pegando esses animais, esses leitões, e fornecendo colostro na mamadeira para eles. E a gente pode fazer também a uniformidade da leitegada, que a gente vai pegar aqui, por exemplo, uma porca que pariu 16 leitões, mas só tem 14 tetos, e a gente tem uma segunda porca que pariu 8 leitões. A gente pode estar direcionando os leitões menores dessa porca que pariu 16 leitões para a porca que tem 8 leitão. Por quê? Como essa porca tem um menor número de leitões, consequentemente, ela vai ter uma maior quantidade de leite a ser fornecido, que vai permitir que esses leitões menores possam mamar uma quantidade maior de leite, né, do que mamaria na sua mãe biológica, permitindo assim um maior desenvolvimento e aumentando também um índice muito importante dentro da suinocultura, que é o número de leitão desmamado por ano. Bom, o corte do cordão umbilical ele deve ser cortado ou amarrado. O corte a gente vai fazer aqui com uma tesoura mesmo, ou bisturi, num golpe único. A gente vai medir 4 dedos após a inserção, ou seja, o umbigo do animal está aqui, a gente mede 4 dedos e corta aqui de baixo. Essa ponta que sobrar, a gente vai mergulhar ela na solução de iodo, né, conforme está representando aqui na imagem. E a outra possibilidade é a gente fazer a amarração desse cordão umbilical. Essa amarração ela é recomendada somente quando, após o nascimento, esse animal ainda está tendo um sangramento muito forte, um sangramento muito constante. Então a gente faz a amarração, amarra esse cordão umbilical nele mesmo, né? E para fazer o corte posteriormente. Bom, o corte dos dentes. O corte ele pode ser feito tanto com um alicate, quanto pode ser feita somente uma devastagem, né, com uma lixadeira. A principal função do corte dos dentes é diminuir brigas entre leitão, diminuir a competitividade, né, entre eles ali, não machucar os tetos da porca, principalmente, porque uma porca perder um teto vai diminuir a quantidade de leite disponível, enfim, vai diminuir muito, né, o índice de leitão desmamado dessa porca e pode prejudicar ela, levando até mesmo até o descarte dessa porca. E também diminuir o canibalismo entre leitão, que essa diminuição do canibalismo está muito associada também com o corte da cauda. A gente deve tomar cuidado, né, na hora de fazer esse corte dos dentes, porque quando você vai estar cortando o dente, você vai estar mexendo na boca do animal, você vai estar mexendo na principal via de entrada de alimento. Então, ou seja, se você faz ali um corte mal feito, uma devastagem mal feita, você pode estar causando uma inflamação na boca desse animal, e aí você vai diminuir consumo, você diminui ganho de peso, você diminui, enfim, você diminui a produtividade em geral da sua granja. Assim como no corte do cordão umbilical, o corte da cauda deve ser feito num golpe único, porém aqui a gente vai fazer um corte cauterizado, onde a gente vai estar utilizando uma tesoura elétrica ou esse cortador aqui que você coloca a cauda do suíno e pressiona ali para baixo e já faz o corte cauterizado também. E a gente faz o corte ali do terço final da cauda desses suínos, principalmente para diminuir o canibalismo, porque suínos são animais curiosos e quando ele vê ali o rabo do companheirinho dele, né, balançando, ele pode acabar sendo estimulado a morder, a querer brincar, e a partir disso ele morde. Aí sai um sangue. Os suínos são animais onívoros, como a gente sabe, então pode acabar gerando, né,
um canibalismo ali dentro da granja. Bom, a castração cirúrgica, você vai fazer um corte aqui na bolsa escrotal, de modo que você vai expor o testículo, e aí você expondo o testículo, você faz a retirada desse testículo, né, como está exemplificado aqui no vídeo. Após isso, você passa aqui um medicamento para ajudar na cicatrização. E qual é o intuito dessa castração? Você vai ali diminuir a produção de testosterona. Diminuindo a produção de testosterona, você vai melhorar o sabor e odor dessa carne, e também você vai diminuir a agressividade, né, entre os animais ali, principalmente na fase de creche e terminação. A castração química é uma aplicação de vacinas que devem ser feitas na 8ª e 4ª semana antes do abate. Bom, aqui exemplificando um pouco da castração química, é feita uma vacina que contém uma forma modificada do GNRH, ou seja, um GNRH sintético, onde o próprio sistema imunológico desse animal ele vai reconhecer esse GNRH e vai criar uma proteção contra o GNRH que é produzido pelo hipotálamo desse animal. A partir disso, vai diminuir a produção de LH e FSH, diminuindo assim o tamanho dos testículos e a produção de testosterona desse animal. A identificação ela deve ser feita ali no máximo 12 dias após o nascimento, e temos aqui algumas formas, né, de como ela é feita. A gente pode estar utilizando a tatuagem, onde você vai tatuar na orelha do animal o número do animal e o número da mãe desse animal, para você ter um maior controle, uma maior rastreabilidade desse animal. Uma marcação que era muito utilizada, hoje em dia já vem perdendo um pouco a sua utilização, é a marcação australiana, né? Onde você fazia alguns picotes na orelha do animal, como está representando aqui, e a partir disso aqui você tinha a numeração. Porém, ela vem sendo deixada de usar porque você só consegue chegar até o número 800, e a gente sabe que o 800 dentro de uma granja é um número pequeno, então assim, conforme foi ocorrendo a intensificação da suinocultura, deixando de lado um pouco essa marcação australiana. O que é mais usado hoje em dia é a utilização de brincos, porque é mais fácil de você visualizar, é fácil de você colocar no animal e também, né, acaba sendo mais barato. Bom, a aplicação de ferro ela é feita porque no leite materno a gente possui baixa concentração de ferro, e quando a gente pensa aqui na suinocultura de animais confinados, a gente não vai ter uma fonte natural para esse animal buscar suprir essa necessidade de ferro. E também, né, para prevenir a anemia ferropriva, que é uma das principais causas de morte na suinocultura ainda na fase de maternidade. Então, assim, como foi representado no vídeo aqui, a gente vai aplicar no pescoço desse animal, a gente aplica uma dose única. Bom, e quais são os tipos de desmame que a gente tem na suinocultura? A gente tem o desmame natural, que ele ocorre entre 10 a 12 semanas, que assim, economicamente não é utilizado porque se torna muito inviável dentro da suinocultura. A gente tem o desmame convencional, que ocorre entre 7 a 8 semanas. No início da suinocultura, quando a suinocultura começou a se tornar uma atividade mais tecnificada, mais tecnológica, era utilizado, né, esse desmame convencional. Porém, com o avanço tecnológico, com o melhoramento genético realizado para esses animais, a gente chegou no desmame antecipado, que ele ocorre entre 4 a 6 semanas, de uma forma que é introduzida uma ração pré-inicial para esses animais irem se familiarizando com o coxo e eles se familiarizando com a ração sólida, para quando chegar na fase de creche desses animais, eles não venham estranhar a ração, não venham diminuir o consumo e chegando, né, a diminuir os índices produtivos dentro da granja. Aqui a gente tem as referências, né, que foram utilizadas, e a principal referência utilizada foi o livro da Associação Brasileira de Criadores de Suínos. Você tem a produção de suínos, teoria e prática.